E falando ainda de política, a gente estava tentando fazer as contas aqui, porque essa história do Rogério Lins aqui de Osasco, prefeito eleito, do PTN, ele pagou então a fiança, R$300 mil na lata, né, para ser liberado. Ele que, enfim, saiu da pagou penitenciária... Isso no dia 31 de dezembro de 2016. Foi diplomado na manhã do domingo, dia 1º, na cerimônia lá na Câmara. Ele saiu da penitenciária de Tremembé, no interior, na sexta, após a justiça conceder esse pedido de liberdade para sua prisão preventiva. E ele fez um empréstimo para isso. Ele pagou R$300 mil para a justiça e dividiu a dívida em 60 prestações no banco. E a gente ficou perguntando, gente, a gente está numa época de crise, com restrição de crédito, os bancos estão liberando muito dificilmente dinheiro, né? Financiamento ninguém está conseguindo, tá realmente difícil, mas... de um dia para outro, a gente vê essas coisas acontecendo e a gente quer saber se isso é possível, né? Se eu, Marcelo Matos, você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, por exemplo, teria essa condição. O mundo real, né? Da grande maioria dos brasileiros, né? Exato. Então a gente vai chamar na conversa o Roberto Troster, que é economista e consultor. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, Carolina? Tudo bom, Marcelo? Olá, Troster. Bom, é possível você chegar lá no gerente e falar, eu preciso de 300. Perfeito. Imagina você, Carolina, minha filha é Carolina, então todas as Carolinas que eu conheço são bacanas. Opa! Né? Então, só por isso eu já devo ganhar, já libera o empréstimo então, Troster. Lógico. Marcelo já é mais difícil, mas tudo bem. Mas, deixa eu falar, vocês vão no banco, então às vezes você não pode ter nem patrimônio nem renda, mas você pode, por exemplo, ter um aval. Quer dizer, se vem alguém e fala, se o Marcelo não pagar, eu pago. Um bom aval... o dinheiro libera na hora. Outra coisa que você pode fazer é com uma garantia. Então, a Carolina que tem muito dinheiro e o Marcelo quer o dinheiro emprestado. Então, a Carolina faz um CDB no banco, vai receber juros por esse CDB, mas só que esse CDB fica como garantia do empréstimo do Marcelo. E o banco vai liberando a garantia à medida que o Marcelo vai pagando. Então, isso aí é possível. No caso específico que vocês estão falando, teria que ver a operação. Quer dizer, que tipo de garantias teve, que tipo de aval teve, aí dá para saber se teve alguma coisa irregular ou não. Mas, em princípio, qualquer um pode levantar dinheiro com uma boa garantia ou com um bom aval. A gente pegou aqui no site da Justiça do TSE o que ele declarou de bens. Declaração de bens, né? E aí ele tem aqui uma declaração de patrimônio de R$253 mil aproximadamente. E então tem automóvel, fundo de investimento, conta na caixa, enfim, algumas coisas. Baseado nisso é que o banco faz também esse empréstimo de grandes quantias? Nesse caso, se ele tem um patrimônio de 200 mil, teria que ver quanto que é a renda dele também, né? Quer dizer, pode ser que ele tenha uma renda muito elevada. Mas vamos supor que não seja esse o caso, com garantias você resolve. Você, Carolina, você quer que o Marcelo pegue 1 milhão emprestado. Você vai no banco e deposita um CDB de R$1 milhão, você vai receber juros e você fala para o banco, olha, o CDB fica aí, eu não vou mexer nesse CDB até o dia que o Marcelo pagar o empréstimo. O banco não tem risco nenhum em emprestar para o Marcelo, porque o CDB dele, do próprio banco, e aí o Marcelo, o empréstimo do Marcelo não tem nenhum risco para o banco. Agora, você tem que ver a operação, né? Isso que seria interessante. Mas assim, tem que ter um fiador por trás aí, não? Óbvio, ou um fiador ou uma garantia, sim. Sem fiador, sem garantia, banco nenhum empresta. Já vou pedir para a Carol aqui ser minha fiadora, viu, Troster? Faça isso. Porque aí é a questão, você tem que ter um valor, e aí a gente não está falando nem de valor da parcela, né? Porque também deve ser alto índice de juros para conseguir um valor assim. Tem gente que, imagina, paga 30 anos financiamento de casa, né? De imóvel para esse valor. Para né? esse valor, colocar no orçamento. E aí o salário de prefeito não é tão alto assim, né? O fato, como você falou, né, Trots, é possível, né? Quer dizer, assim, chama atenção, mas é uma operação que os bancos podem fazer. Podem fazer, sim. Hoje mesmo, se tiver um bom fiador, um padrinho rico, está resolvido. Mas tem que ver. Agora, normalmente, o Banco Central fiscaliza esse tipo de operação.
quando a pessoa é publicamente exposta, tem uma fiscalização mais próxima. Então, possivelmente o banco, ao conceder um empréstimo para ele ou para qualquer político famoso, toma cuidados especiais para não ter nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de irregularidade. Então, acredito que, nem sei qual que é o banco, mas acredito que tudo isso deve ter sido cumprido. Trosser, até aproveitando que você colocou esse dado aí de política, a gente está falando de política, polícia, está tudo junto hoje. De fato, o mundo vai, a partir desse ano, ter uma cooperação internacional financeira muito eficiente, vai ficar muito mais difícil lavar dinheiro mesmo? De fato, isso é verdade? Isso é verdade. Agora, antigamente, pra você ter uma ideia, quando eu era pequeno, você pagava juros para ter dinheiro na Suíça. Você pagava, você deixava 1 milhão de francos suíços e aí eles te tiravam um pouquinho, você podia ter conta anônima, esse tipo de coisa. Aos poucos você foi tirando isso. E hoje você fiscaliza em todo mundo. Você tem troca de informações. São poucos os lugares no mundo onde você não tem fiscalização. Então, por isso que teve tanta repatriação. Os bancos hoje não só trocam informações, como se você um banco no país qualquer não declara claramente a origem do dinheiro, eles bloqueiam o dinheiro. Quer dizer que se a Receita Federal quisesse, se as autoridades brasileiras quisessem acompanhar a evolução patrimonial dos nossos políticos, quer dizer, algo já poderia ter sido feito para puni-los exemplarmente mesmo? Já está sendo feito isso. Acho que a partir de outubro, novembro, você já começou a trocar, arquivos. Que bom, né? Que bom, né, Trosser? É muito bom. É bom, mas aí, por outro lado, por que a gente não pode ter conta em dólar no Brasil? Não seria muito melhor, muito mais lógico você poder ter... Por que os brasileiros têm que ter conta em dólar na Suíça, nas Bahamas? A gente podia fazer que pudesse ter conta em dólar aqui dentro. Hoje, você vai num banco Bradesco, por exemplo, você pode ter conta em dólar nos Estados Unidos, mas não pode ter essa conta em dólar no Brasil. É o mesmo banco, o mesmo dono, o mesmo risco para todo mundo. Quer dizer, a gente devia avançar um pouquinho mais. A lei cambial brasileira é de 1933, do Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas, né? Estamos avançando, mas muito devagar nesse sentido. Muito bem, Roberto Trosser, economista, consultor, dando essas dicas valiosas, ajuda a gente a entender esse mistério que ficou no ar aí, das 60 prestações de R$300 mil do Rogério Lins. Aliás, a assessoria de imprensa do prefeito de Osasco confirmou o pagamento e disse que ele não falaria sobre o caso, mas está, portanto, limpo com a justiça e acha que a justiça será feita com o decorrer das investigações. Vamos torcer para que seja assim. Obrigado, Carolina. Obrigado, Marcelo. Um feliz 2017 para vocês dois e para todos os ouvintes de vocês. Valeu, Trosser. Obrigado. Feliz 2017, né, Carol? Porque, de fato, a gente está falando tanto de profissões, como o pessoal na política muda, né? A vida entra com um carro, uma casinha e depois... rapidamente a turma, como evolui, né? É uma profissão que realmente tem uma evolução, assim, tem uma ascensão social impressionante, viu? Agora são 4h32.